Boa tarde, pessoal. Então, para começar o nosso bate-papo de hoje, agradecemos a todos vocês aqui pela presença, né? O objetivo, né, é apresentar a nossa agenda de pesquisa que está sendo criada de forma conjunta, né? E antes de começar a apresentação, eu gostaria de apresentar, de fato, a professora Camila Veneo, a Clara, desculpa, Clara, deu um branco, a Clarinha Saliva, a Maria Vitória e Ivete, docente aqui também no Instituto, todas, né, membros do CEA, né, que é o Centro de Economia Aplicada, Agrícola e do Meio Ambiente. A professora Camila e eu estamos incursionando nessas temáticas transversais de segurança alimentar, gênero e outros aspectos abordando desigualdade. E a gente quis reunir a todas nós aqui com vocês para justamente fazer essa troca de ideias sobre temas dentro desse grande guarda-chuva de segurança alimentar e algumas transversalidades, como as minhas queridas colegas, né, irão expor aqui para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. E agora eu cedo a palavra à Maria Vitória. Desculpem, a gente inverteu a ordem por uma questão de fluxo, para que vocês entendam um pouco mais, né, a questão da história, a transversalidade e a complexidade do problema que estaremos abordando aqui com vocês, tá bom? Então, a Mavi começará com as apresentações. Oi, pessoal, boa tarde. Muito obrigada, Ivete. Obrigada, Camila. Claro, é um prazer estar aqui com vocês. Eu posso ficar de pé, eu acho que fica mais fácil para eu apresentar e eu consigo me guiar um pouco melhor pelos slides. Vou passar aqui. Tá, vou passando aqui, tá? De uma maneira que não atrapalhe vocês aqui. Acho que vocês conseguem ver a apresentação também, né? Bom, em primeiro lugar, eu sou aluna aqui do doutorado, sou economista de formação, fiz mestrado e sou aluna aqui do doutorado em desenvolvimento econômico, orientada pelo professor Boinain e pela professora Camila Veneo. Vou falar um pouquinho para vocês qual é a ideia da nossa tese, qual é a ideia da tese, enfim, o que eu pretendo abordar e falar também um pouquinho para vocês sobre o tema de segurança alimentar. É importante a gente entender aqui no decorrer desse Café com Pesquisa que o nosso fio condutor é a questão da segurança alimentar e nutricional. E cada uma de nós vai falar uma abordagem no que está estudando, enfim, e espero que vocês gostem. O título da minha tese nesse momento é Promovendo Segurança Alimentar e Nutricional, Análise das políticas públicas entre agricultores familiares de Campinas. Aqui a gente já consegue perceber qual grupo que a gente vai estudar e quais são os temas os quais serão abordados na tese. Bom, em primeiro lugar, é importante falar o que é segurança alimentar, tema que vem sido debatido hoje, vem sido muito debatido nos dias de hoje, enfim, e é legal, como eu comentei antes, como esse vai ser o fio condutor, é legal a gente ter claro nesse primeiro momento o que é segurança alimentar. De acordo com a Cúpula Mundial da Alimentação, que foi realizada lá no ano de 96, que é um marco no que diz respeito a esse tema, a segurança alimentar acontece quando todos os indivíduos têm acesso físico e econômico, essa questão é importante, de alimentos que sejam suficientes para atender às suas necessidades diárias. Entretanto, no decorrer do tempo, o que aconteceu? Esse conceito ele foi se modificando. E com a evolução do conceito, passamos a representá-lo como segurança alimentar e nutricional. Essa dimensão nutricional acaba sendo bastante relevante. Por quê? Porque quando a gente fala sobre a dimensão alimentar da segurança alimentar, ela refere-se à produção e à disponibilidade de alimentos, ou seja, aqui a gente está falando da cadeia. E quando a gente fala da dimensão nutricional, incorpora também as relações entre o ser humano e o indivíduo, ou seja, essa parte nutricional bastante relevante para a gente falar sobre também o indivíduo. Aqui, no primeiro momento, quando eu comecei a estudar segurança alimentar, já vim percebendo, enfim, de acordo com o que eu já estudei, com o que minha orientadora e meu orientador mencionaram, que esse é um tema de caráter multidimensional. Isso vai ficar bem claro aqui na nossa apresentação. A Clara por uma abordagem, a professora Camila por outra, enfim. Então, como a gente faz, né, com um tema multidimensional? A gente precisa ter apreensão da complexidade do tema. Uma maneira técnica, uma ferramenta que eu utilizei, que poderiam ter sido utilizadas outras, mas foi essa que eu utilizei, foi a ferramenta Bibliométricas.
para fazer uma bibliometria desse tema de segurança alimentar, pela Web of Science e pelo Scopus. Aqui a gente pode perceber como o tema é multidimensional, né? Existem diversos fatores, diversas pessoas abordando diversos temas, áreas, enfim. Então, como é que a gente faz para compreender e para estudar essa questão da complexidade? Bom, mediante a tudo isso, o meu capítulo 1 da tese foi o seguinte, né? O que a gente pretende fazer, estamos fazendo, é esse estudo da segurança alimentar e nutricional. Como eu já havia falado antes, esse entendimento da complexidade, ou seja, através da revisão de literatura, a gente consegue compreender como esse tema é amplo e, por isso, exigem políticas amplas, existem diferentes atores atuando para a promoção da segurança alimentar. Para tudo isso, um primeiro esforço de pesquisa na minha tese seria essa questão de organização, ou seja, fazer uma taxonomia por área de estudos, porque como a gente percebeu no slide anterior, existe o pessoal da saúde, da nutrição, da economia, etc. Ou seja, a taxonomia como um primeiro esforço de pesquisa para juntar e explicar, na verdade, colocar, entre aspas, em caixinhas, quais são as pessoas, quais são os grupos que estão estudando. A insegurança alimentar, como eu já havia falado, ele é um problema que ele exige respostas multidisciplinares. As possibilidades que poderiam ser estudadas seriam questões relacionadas à produção de alimentos, agricultura, impacto ambiental, no que diz respeito à mitigação, indústria agroalimentar, que é um tema bastante relevante, e ESG. O recorte da nossa tese, o qual nós escolhemos, aqui vai ficar bastante claro também no decorrer da minha apresentação, é olhar para a segurança alimentar e sustentabilidade por meio de sistemas agroalimentares sustentáveis. Esse olhar de sistemas agroalimentares sustentáveis, ele é uma das possibilidades. Existem várias e essa foi escolhida, eu vou explicar para vocês por que foi essa escolha. Bom, primeiro, é importante entender o que são sistemas agroalimentares sustentáveis. Os sistemas agroalimentares, eles envolvem não somente a produção, mas também o setor de transformação e a maneira de distribuição dos produtos. Ou seja, aqui a gente está olhando para uma cadeia grande. Os sistemas agroalimentares, isso é um ponto importante. Quando a gente fala da literatura, vem sempre a questão da palavra transformação dos sistemas agroalimentares, né? E a gente sempre fica tentando perceber o que é essa transformação, o que é essa necessidade de transformação. Seria essa ideia que os sistemas agroalimentares eles terão cada vez que ser mais resilientes em relação aos desafios que têm sido enfrentados. Por exemplo, população cada vez maior, mudança climática, degradação de ecossistema, etc. Outra coisa também bastante relevante é que os sistemas agroalimentares sustentáveis, eles têm a possibilidade de junção de 3 questões: sustentabilidade, segurança alimentar e políticas públicas promotoras de segurança alimentar e nutricional. Bom, fazendo novamente essa bibliometria, aqui coloquei um layout diferente, é possível diagnosticar também a complexidade desse tema de sistemas agroalimentares. Por meio dessa bibliometria, tanto do Scopus como aqui da Web of Science, é possível perceber que esse tema de sistemas agroalimentares ele é complexo, ou seja, diversos artigos abordam diversas questões. Como eu já havia falado lá na segurança alimentar, existe essa complexidade e aqui nos sistemas agroalimentares também existe. Por isso tem sempre a necessidade desse recorte. Aqui a gente consegue perceber da Web of Science o recorte. E aqui do Scopus. Aqui já dá para perceber mais ou menos qual é o grupo o qual a gente quer dialogar com a literatura. Ou seja, o que a gente percebe com isso? Qual é o grupo com o qual a gente precisa dialogar? Aqui, através da minha tese, já dá para perceber, por exemplo, que são esses grupos aqui, o qual eu gostaria de dialogar, abordando sempre os outros por se tratar de um tema complexo. E de quanto tempo eu tenho? Começamos que horas? Uns 3 minutinhos. Uns 3 minutinhos? Tá bom, completo, então. Bom, esses sistemas agroalimentares, existe um tipo de sistema agroalimentar específico que é o sistema agroalimentar local. O que acontece? Esse sistema agroalimentar local, ele passou a ser percebido como uma possibilidade alternativa
para a criação de mercados direcionados à agricultura familiar. Ou seja, por que a gente acabou escolhendo essa abordagem, esse sistema agroalimentar na tese? Porque ele se liga, de certo modo, à questão dos agricultores familiares. Vou explicar por que os agricultores familiares. Finalmente, esse é o último slide, no nosso capítulo 3, nós tínhamos o objetivo, como capítulo 1 estuda a questão da segurança alimentar, a taxonomia, o capítulo 2 os sistemas agroalimentares, mais especificamente locais, nós tivemos a ideia, né, tínhamos o objetivo de como materializar essas duas políticas, ou seja, como é que a gente consegue materializar? Fazendo um estudo de caso. Com esse estudo de caso, a gente consegue perceber estudos no que diz respeito à agricultura urbana e periurbana. E também consegue, de certo modo, enfrentar alguns dos desafios da agricultura brasileira no que diz respeito às agendas do clima, do combate à fome e da promoção da transição alimentar justa. Outro desafio bastante relevante é essa questão da inclusão da população produtiva mais vulnerável. Foi por isso que a gente escolheu esse estudo de caso no que diz respeito aos agricultores familiares. Como eu já havia dito, uma possibilidade de materialização, de compreender como é que essas políticas e como é que esses sistemas agroalimentares acontecem nesse grupo específico. Um exemplo que a professora Camila vai explicar depois de uma maneira mais enfática é o PNAE, que tem uma possibilidade de intersetorialidade. E o grupo focal escolhido foi essa questão mesmo do grupo vulnerável em uma localidade específica, que foram os agricultores familiares de Campinas. Ou seja, através desse grupo focal, a gente tem o objetivo de perceber se esse grupo específico, se seus filhos, se as pessoas que trabalham com eles estão dentro dessas políticas de promoção de segurança alimentar e de qual maneira. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Mavi. A seguir, nós continuamos com a apresentação da Clara. Clarinha, não sei se você quer mudar de lugar ou se está tudo bem ali para você. Não, está tranquilo. Eu só acho que eu vou ficar sentada. Sou um pouco grande, se eu levantar, eu vou ficar batendo nas coisas. Então, perfeito. Então, podemos começar. Boa tarde, gente. Agradecer primeiro ao espaço, agradecer a professora Ivete, a Camila, Fábio, Carol, por estarem organizando o evento, e a Mavi, por estar aqui dividindo esse espaço com a gente. Eu sou a Clara, eu fiz graduação aqui no IE, eu entrei em 2018, me formei em 2022 e estou no segundo ano do mestrado, com a orientação da professora Ivete, também do CEA. E a minha pesquisa é sobre a insegurança alimentar em domicílios chefiados por mulheres no Brasil. Então, dentro dessas dimensões que a Mavi acabou de tratar, em todos os gráficos que ela passou, tem um cantinho, alguma referência a gênero, ou tem um mulher, ou tem um female, ou tem um gender, ali bem pequenininho. E é nessa dimensão, dentro desse universo, que é o estudo da segurança alimentar, que eu e a professora Ivete, a gente decidiu tratar esse projeto de dissertação. Então, eu acho que eu preciso passar, acho que é melhor. Você ou quer que eu passe? A gente começa a partir da realidade de que hoje 62% dos domicílios que estão em situação de segurança alimentar grave são chefiados por mulheres no Brasil. Essa pesquisa é de novembro de 21 a fevereiro de 22. E para os domicílios... Obrigada, desculpa. E para os domicílios com insegurança alimentar moderada, são 57%. Então, hoje, no Brasil, a grande maioria dos domicílios que estão em situação que a gente conhece como fome são chefiados por mulheres. Esses dados eles são amparados por outras pesquisas, esses aí são da Rede Pensão, mas a série histórica de dados de insegurança alimentar também corrobora com isso. Os domicílios chefiados por mulheres sendo, portanto, um grupo focal muito importante quando a gente vai tratar do combate à segurança alimentar e nutricional, e é nessa toada que a gente decide fazer a pesquisa. Eu vou brevemente fazer uma observação sobre como a gente está medindo essa insegurança alimentar. Todos esses estudos que eu falei e que eu vou trazer de novo aqui, eles são feitos usando a EBIA,
que é a escala brasileira de segurança alimentar, baseada numa escala norte-americana, que é uma escala psicométrica, ou seja, ela não é nutricional no ponto de vista calórico, ela não vai medir quantas calorias as pessoas consomem, mas é uma escala que foi feita para, de certa forma, quantificar a percepção dos indivíduos sobre a sua segurança alimentar. Ela é composta de 9 perguntas para domicílios sem pessoas maiores de 18 anos, e de 8 perguntas para domicílios sem pessoas menores de 18 anos e 14 perguntas para os domicílios que possuem dependentes menores de idade. E essas perguntas elas vão na toada de entender como esse domicílio percebe a sua provisão alimentar. Então, são perguntas do tipo, você se preocupou com não ter dinheiro suficiente para comprar alimentos ou não ter alimentos suficientes disponíveis no domicílio? Você precisou diminuir a quantidade que você comeria ou você precisou pular alguma refeição para que alguma criança ou alguma pessoa menor de idade do seu domicílio se alimentasse? E aí, com base nas respostas a essas perguntas, se elabora uma escala que vai da segurança alimentar, que é quando você responde não para todas essas perguntas, a insegurança alimentar leve, moderada ou grave. Sendo que na insegurança alimentar moderada, a gente já tem a redução da quantidade de alimentos, e na grave a gente tem pessoas pulando refeições e a redução da quantidade de alimentos para os menores de 18 anos. Enquanto a insegurança alimentar leve, ela diz respeito mais a uma preocupação constante com relação à provisão de alimentos no domicílio. Essa escala ela foi recentemente bastante apropriada por movimentos sociais, por movimentos da sociedade civil, para tentar identificar esse problema da fome, que parece ter retornado desde a pandemia, mas a gente vai dar uma olhada melhor nisso. Então, dentro dessas definições, eu trouxe aqui a pesquisa da Rede Pensan, que é a campanha do Olho para a Fome, e isso aqui é uma reportagem do portal Gênero e Número, que trata sobre as mulheres negras e a insegurança alimentar. E, normalmente, quando se fala de fome, a gente está se referindo à insegurança alimentar moderada ou grave, que é justamente a que eu vou olhar no meu trabalho. Aqui eu trouxe todos os dados que a gente tem utilizando a EBIA e com base nacional desde de 2004. A gente tem 3 pesquisas da PNAD que olham para esses números, a gente tem a POF de 2017 e 2018, que é a pesquisa que eu vou utilizar, e mais recentemente os dados da Rede Pensan, que são para 2020 e para 2022. Em todos eles, a gente percebe que o grau de insegurança alimentar moderado ou grave é maior nos domicílios chefiados por mulheres do que na média dos domicílios brasileiros. Essas pesquisas, elas tratam da mesma população, mas eu faço questão de trazer aqui as diferentes pesquisas, porque as metodologias são ligeiramente diferentes em questão de amostra, então não é uma linha contínua, né? A gente não consegue pensar numa evolução como linha, mas é como se a gente tivesse aqui 6 retratos diferentes do que é a situação de segurança alimentar nos domicílios. Mas, ao mesmo tempo em que os domicílios chefiados por mulheres são o maior locus da fome atualmente no Brasil, são as mulheres que são mais ocupadas em prover alimentos na sociedade brasileira. Eu estou trazendo aqui um dado da PNAD, do 5º suplemento, que é de outras formas de trabalho, de 2022, em que se vê, e aqui é essa barrinha verde escura. Para as mulheres, independente de elas serem responsáveis sozinhas, responsáveis em coabitação ou cônjuges nos domicílios, quase 98% delas, né, mais de 97%, afirmam passar tempo preparando ou servindo alimentos, arrumando a mesa ou lavando a louça. Enquanto para os homens, essa proporção cai drasticamente a partir do momento em que eles passam a ser responsáveis em coabitação de domicílio ou se tornam cônjuges. Esse é um dos números que menos varia de uma pesquisa para outra, de uma população para outra. Apesar de, via de regra, o tempo que os homens passam se dedicando ao trabalho de cuidado cair, nas situações em que eles não são responsáveis sozinhos pelo domicílio, esse dado é quase invariável para as mulheres. A gente consegue afirmar com uma certa acurácia que são as mulheres que provêm
grande parte dos alimentos nos domicílios, não obstante, são as pessoas que mais são acometidas pela insegurança alimentar. E a pergunta que fica é se isso é uma situação paradoxal, se ela refere a algum tipo de correlação, ou se esses dois dados podem indicar alguma causalidade. Será que, por um lado, o trabalho doméstico tem alguma coisa a ver com o nível de insegurança alimentar das mulheres? Será que essa é só mais uma contradição um pouco paradoxal do sistema capitalista? É por esse viés que eu estou pensando. Então, a gente vai para a economia feminista tentar buscar essas respostas. A partir de um panorama de que as mulheres responsáveis por domicílio estão em domicílios com maior insegurança alimentar, o que nos diz a economia feminista sobre esse tema? Eu trouxe aqui uma citação de um artigo chamado Justiça Alimentar Feminista, em que as autoras falam que as dinâmicas de poder, de estrutura e de gênero associadas à abordagem da insegurança alimentar precisam ser especificadas histórica e analiticamente, porque a fome e a insegurança alimentar frequentemente convergem aos pontos em que identidades marginais se cruzam. Ou seja, é preciso olhar para a segurança alimentar também sob uma ótica da economia feminista para entender por que é que justamente as populações que estão à margem social, porque as populações que mais frequentemente são vulneráveis em tantos aspectos são as que estão mais sujeitas à insegurança alimentar. Como abordagem teórica, eu estou trabalhando com a Social Provisioning Approach, ou abordagem da provisão social, que é uma abordagem da economia feminista que busca casar, a partir da crítica da economia política do Marx, a ideia de que as relações de poder determinam e são determinadas pela evolução material da sociedade, a partir da economia institucional, que o gênero precisa ser entendido também como uma instituição que normatiza e sujeita a vida das pessoas, e através da abordagem do Amartya Sen das capacidades de que o próprio cuidado, a provisão da alimentação é uma capacidade e uma liberdade que pode ser adquirida pelas pessoas. Então, as pessoas elas precisam da alimentação para desenvolver as suas liberdades individuais e, ao mesmo tempo, esse cuidado com a alimentação é uma capacidade humana. Então, as conexões que a gente faz para a minha linha de raciocínio são: esses domicílios chefiados por mulheres, eles parecem estar mais suscetíveis à insegurança alimentar. Quando a gente pega as abordagens da economia feminista, isso pode estar diretamente relacionado com a forma pela qual as relações de gênero se desenvolvem na sociedade capitalista. Isso gera uma situação em que as mulheres vão ter menor acesso à renda, mas não só à renda, também ao controle da terra, quando a gente fala em populações rurais, a gestão da produção agrícola, a própria produção para o consumo, ao microcrédito, há muitos mecanismos que podem possibilitar uma maior segurança para essas mulheres. Inclusive até o seu próprio tempo, a partir da perspectiva da reprodução social e de como uma parte maior do tempo das mulheres é alocado no trabalho reprodutivo. Então, a gente considera que olhar para a teoria feminista pode trazer contribuições muito importantes para pensar a fome no Brasil. E aí, a grande pergunta que fica é: esse paradoxo ele pode ser observado empiricamente? A gente vai fazer um modelo com a POF, utilizando os dados para os domicílios sobre insegurança alimentar, através da EBIA, para tentar encontrar correlações empíricas entre alguns indicadores sociodemográficos que estão relacionados com a teoria da economia feminista, então, número de crianças no domicílio, composição do domicílio, tempo da jornada de trabalho e do deslocamento dessas chefes de família, com a situação de insegurança alimentar grave e moderada. Eu não sei dizer a resposta para vocês ainda. Eu espero que até o fim desse ano, talvez começo do ano que vem, eu traga essa resposta. E aí, quando eu tiver, eu conto para vocês. De que as mulheres gastam muito tempo provendo alimentação e, mesmo assim, são as que estão mais sujeitas à insegurança alimentar. Um aparente paradoxo.
E dentro disso, a gente tem mais perguntas que eu não tenho a menor pretensão de conseguir responder numa dissertação de mestrado, mas que com certeza surgem. De como a gente enfrenta a questão da fome na crise do cuidado, né? Com o fato de que a gente tem cada vez mais pessoas que precisam de cuidado, cada vez menos pessoas completamente disponíveis para realizar esse cuidado, menos sujeitas a realizá-lo de maneira não remunerada. Até onde essas relações de segurança alimentar de fato tangenciam a esfera de gênero e até onde isso deve ser atribuído a outras noções. Se as políticas de distribuição de renda, por exemplo, que já são focalizadas, muito focalizadas em mulheres chefes de domicílio, conseguem resolver esse problema. E como lidar com outras configurações familiares também, porque esse é um modelo que pensa muito numa família nuclear patriarcal, em que a gente tem um homem, uma mulher e filhos, ou às vezes só uma mulher e filhos, mas essa não é a única configuração domiciliar do Brasil, né? Então é isso. Eu acho que eu trago mais perguntas do que respostas, mas talvez seja esse o esforço mesmo de pesquisa. Obrigada. E a seguir, eu passo a palavra para a Camila. Não precisa, só preciso achar a apresentação. Eu vou pôr, deixa eu pôr a apresentação. Quer dizer, eu vou pôr, me lembro. Aqui, ó. Então, peraí, Ai, perdão, fechei as outras, depois a gente abre de novo. Perdão. Será que eu volto no modo de apresentação? Vocês lembram como foi aqui? Não. Modo de leitura, será? Tela cheia, modo de tela cheia. Aí, ó. Tá bom, né? Não, tá bom, né? Tá bom. Bem, boa tarde a todo mundo. Eu me chamo Camila, para quem ainda não me conhece. Eu sou docente aqui no Instituto. E antes de começar, eu queria agradecer a Carol, ao Fábio, a Ive também, pela organização e pelo convite, para a gente apresentar um pouquinho uma agenda de pesquisa que já é conjunta, mas que a gente quer que se entrelace, cresça e ganhe adeptos. Aqui com vocês hoje, ainda mais levando em consideração as minhas companheiras mulheres de mesa, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. Bem, em linha com o nosso propósito aqui, né, que é para ser um bate-papo mais do que a gente falando, eu vou tentar ser breve e eu vou tentar focar em aspectos mais gerais da pesquisa do que em aspectos muito técnicos. Se surgirem dúvidas, vocês, por favor, fiquem à vontade para perguntar, mas é só para não ficar muito cansativo, né? Bem, me voltando finalmente aos slides, eu vim apresentar um paper que está sendo desenvolvido por mim, pela Yasmin, que é aluna do mestrado, que não pôde estar aqui hoje, pela Ivete e pela professora Maria Silvia Sais, que é professora na FEA USP. E o título é Revelando os Determinantes da Aquisição Institucional de Produtos da Agricultura Familiar, uma análise do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Enorme. Na hora que a Carol falou, eu me dei conta de que ele está muito grande. Mas a ideia é que ele tem várias informações que eu espero que fiquem claras conforme eu for falando. Bem, eu vou evitar me sobrepor ao que as meninas já apresentaram e a dados que tanto a Mavi quanto a Clara já exploraram. A ideia nessa altura é a gente deixar claro que discutir insegurança alimentar, eu acho que eu sou um pouco responsável pela abordagem que a Mavi propôs, né? A gente não consegue discutir um tema tão grave e tão importante se a gente tirar ele do contexto em que a gente vive, que é um cenário global complexo, em que fatores econômicos, sociais, ambientais, eles vão se interrelacionar e, em alguma medida, eles vão se retroalimentar, inclusive negativamente, né? Então, a gente tem uma crescente disparidade, isso ficou claro na fala da Clara para um dos grupos. A gente vai ter uma disparidade com relação ao acesso aos recursos, com relação ao acesso às oportunidades, o que vai resultar e vai explicar pobreza, exclusão social, marginalização de determinados grupos, né? E aí eu estou falando isso porque isso vai aparecer aqui na política.
Então, como a Mavi mencionou e a Clara reiterou para um grupo específico, a gente sabe que mulheres, minorias étnicas, comunidades rurais vão enfrentar mais severamente os impactos de mudanças climáticas, de uma desigualdade social, e isso não é diferente quando a gente leva em consideração o tema da insegurança alimentar. Então, o acesso aos alimentos, a desigualdade no acesso aos alimentos é maior, não só em domicílios chefiados por mulheres, mas em domicílios chefiados por pessoas de raça, cor negra e parda, em municípios rurais e em municípios com a presença de crianças, né? Então, nesse contexto em que a sustentabilidade acaba se tornando uma discussão, uma preocupação da sociedade, das empresas e do governo, quando a gente olha para esses grupos marginalizados, as políticas públicas elas vão assumir um papel ainda mais relevante, né? Então, dada a complexidade da questão, o que a gente espera das políticas é que elas sejam igualmente complexas e intersetoriais e que elas incorporem diferentes agentes, diferentes instâncias de forma intersetorial. E aí é por isso que o PNAE acabou se tornando um programa tão caro para mim. Então, ele surgiu para mim numa pesquisa do pós-doutorado, mas desde então ele é foco da minha atenção. Tá bom, o programa é importante para mim, vamos de sinônimo. Então, vamos lá, vou começar falando um pouquinho sobre o que é o PNAE, né? Antes de falar sobre o fato de que ele contempla esses grupos. Então, como eu disse, ele é uma política intersetorial, já está no nome, o foco do PNAE é prover uma alimentação escolar para estudantes de todas as etapas da educação básica pública. Por exemplo, no caso da educação infantil, são 5 refeições diárias. Então, de cara, fica muito clara a importância do PNAE no combate à fome, à desnutrição infantil, mas mais do que isso, e ainda na dimensão nutricional, no fato de que você tenta criar hábitos saudáveis desde a infância. O que é importante se a gente levar em consideração que a questão da insegurança alimentar transcende a fome hoje, vai incluir outras questões de saúde, que inclui a obesidade, por exemplo. Então, a criação de hábitos saudáveis, ela começa na infância, e principalmente na infância, a gente consegue adaptar mais rápido, e o PNAE vai ter um papel importante nisso, com efeitos indiretos em termos de saúde, na área de saúde e de educação. Bem, mas o que eu queria frisar aqui é justamente que ele transborda esse aspecto nutricional e incorpora outras dimensões, assumindo esse caráter que eu estou chamando aqui de complexo ou multidimensional. Então, ele busca de maneira explícita beneficiar determinados grupos, entre os quais os que eu mencionei anteriormente, que é onde está concentrada, infelizmente, a insegurança alimentar. Então, de cara, ele é direcionado, seus beneficiários são crianças e jovens, né? Mas, além disso, é previsto em lei que 30% dos recursos que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, transfere para isso que a gente chama de entidades executoras, que são estados, municípios, seja gasto com produtos da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar é diretamente incorporada via compras públicas no programa. E aí, mais do que isso, a gente tem que priorizar assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas, comunidades quilombolas, grupos formais e informais de mulheres. Então, acabam sendo não só beneficiados da agricultura familiar, mas entre os agricultores familiares, outros grupos que a gente apontou aqui como mais vulneráveis. Bem, então, nessa dimensão, o programa, ele, por um lado, ele estimula a agricultura familiar, né? Então vai ter efeito sobre a renda dessas famílias que são vulneráveis, né? Por outro, ele não só beneficia determinados grupos, como ele tem uma proposta também de ampliar desenvolvimento local, porque não só a gente compra da agricultura familiar desses grupos, como a proposta é que você priorize quem está próximo. Então, quem está na própria entidade executora ou quem está próximo a ela. Então, a ideia aqui é que ele vai ter um efeito econômico, ele tem um efeito social e ele tem um efeito ambiental, inclusive se a gente for pensar
que ele promove cadeias curtas, compras mais próximas, cadeias de comercialização e distribuição que são encurtadas. Então, ele vai claramente tentar assumir essa intersetorialidade desde a sua formulação e aí, consequentemente, na sua implementação. Bem, de fato, o PNAE ele é reconhecido internacionalmente, né, uma das políticas públicas mais antigas que a gente tem. Ele é muito bem sucedido e esse impacto que eu estou chamando a atenção para vocês, ele já foi foco de alguns estudos, então a estimativa é que para cada dólar que a gente invista num programa de alimentação escolar que funcione, a gente teria 9 dólares de retorno direto, fora os retornos indiretos que eu chamei a atenção para vocês, que seria, por exemplo, a gente diminuir a evasão escolar, promover, ampliar a proteção social, o efeito sobre a agricultura e sobre a própria saúde. Certo? Então, dado o contexto, falei, e aí vamos chegar no que a gente queria com o artigo que eu vim apresentar. Nesse artigo, a gente olha para a questão da compra da agricultura familiar, então a gente pega a experiência de compra da agricultura familiar dos municípios, e aí a nossa ideia é pensar os fatores que explicam a heterogeneidade nos resultados em termos do cumprimento da meta. Então, o que é isso? Por que alguns municípios cumprem muito e compram muito, e por que outros não conseguem comprar nem 30% da agricultura familiar? Então, que fatores explicariam as chances de um município cumprir com a regra? Bem, a gente descobriu a pólvora? Não, a gente não descobriu a pólvora. Tem um monte de pesquisa sobre isso. Desde a promulgação da lei, que é 2009, um dos temas que mais aparece nas pesquisas sobre o PNAE. Então, por que a gente voltou? Porque a maioria das pesquisas vai ter uma abordagem qualitativa, em particular de estudos de caso. Então, a nossa proposta foi tentar ampliar, olhar para o conjunto de municípios brasileiros e tentar usar, a gente tem a nossa diva, outros métodos, como métodos econométricos, métodos de data science, para olhar para isso, ter um diagnóstico mais apurado e aí, então, fundamental, que a gente acredita que possa fazer sentido de pensar quando a gente fala na melhora, por assim dizer, dessa política. Bem, como é que a gente fez isso? Então, as fontes de dados. A primeira etapa foi a coleta dos dados. Então, para o cálculo da variável dependente, que é compra ou não compra, a porcentagem de compra e saber se cumpre ou não cumpre a meta, a gente vai usar dados do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Já as variáveis explicativas, e isso a gente se baseou na literatura para fazer, a gente dividiu em 3 grupos principais. Então, seriam as características demográficas do município, em particular o tamanho, que aparece como uma variável importante no cumprimento da meta. O que a gente chama de capacidades estatais, então isso está na dimensão da gestão. Então, quais são as capacidades da gestão daquele município que facilitariam ou não... a implementação da política, e as características do grupo interessado, ou seja, a organização da própria agricultura. Bem, como a nossa variável dependente é binária, o modelo econométrico é o Logit, compra ou não compra, e aí, não só para flexibilizar o pressuposto da linearidade, mas também para a gente encontrar os fatores explicativos mais relevantes, a gente usou a árvore de classificação. Tá. Então, vou passar rápido pelos resultados para a gente focar na discussão. O que a gente encontrou? Bem, municípios maiores, como esperado, teriam maiores dificuldades para atingir a meta. E isso não só porque o tamanho tem muito a ver com a urbanização, que tem muito a ver com a proximidade e a importância política do grupo da agricultura familiar, a própria atividade agrícola é menos relevante nesses casos, tem uma menor participação. E também porque se ampliam desafios no quesito logística. Bem, em relação às capacidades estatais, a gente viu que municípios com PIB per capita mais alto, ou nesse caso menor PIB per capita e sem gestão especializada, também teriam
maiores dificuldades para cumprir a meta, e isso é não só numa questão financeira, mas também na especialização de órgãos, ou seja, a presença de um órgão especializado na gestão desses recursos faz diferença para que os recursos sejam geridos com esse fim. E aí, finalmente, no caso da participação agrícola, a gente tem que a participação da agricultura familiar na produção agrícola e a presença de agricultores mais qualificados, estou falando ao contrário do que está ali, né? Ampliam as chances do município cumprir a meta. Ou seja, você ter a participação desse grupo, a atuação desse grupo, esse grupo ser representativo importa, mas mais do que isso, esse grupo, o que eu estou chamando de qualificação? Ter acesso a financiamento, ter assistência técnica, ter DAP, por exemplo. Então, a própria organização desse grupo faz diferença, porque participar de chamada pública, não falei muito sobre isso aqui, mas não é trivial. Bem, eu vou resumir, já que eu estou no laço aí com o tempo, um pouquinho do que eu queria falar sobre a discussão dos resultados. E aí é basicamente o fato de que a heterogeneidade nos resultados vai ser explicada por uma heterogeneidade anterior, né? Que não é contemplada pela política. Então, quando a gente fala, a política, o FNDE vai transferir recurso, ele vai transferir o mesmo recurso para todos os municípios de acordo com o número de alunos, independentemente de onde esses municípios estão. Mais do que ignorar isso, é justamente de que esses municípios têm capacidades distintas, técnicas, financeiras, entre outras. Existe uma outra questão que esses municípios estão em regiões distintas. Eu não chamei atenção para isso até agora, mas a ideia é que quando a gente inclui região nos nossos modelos, elas vão ter muita influência nos resultados. Porque a ideia é regiões heterogêneas, realidades heterogêneas, resultados heterogêneos, e a política em si não contempla isso. Então, acho que é o nosso principal ponto. Mais do que apontar a heterogeneidade nos resultados e o que as explica, é dizer que, ao entender isso, entendemos muito claramente que essas heterogeneidades precisam ser contempladas dentro da própria política. Se a gente for pensar na promoção de sistemas agroalimentares sustentáveis, que é uma questão altamente complexa, a política pública, eu volto lá no início, precisa absorver e se adaptar a essa complexidade, sendo ela própria multifacetada, envolvendo diversos agentes em diferentes dimensões, com diferentes frentes de atuação. O meu ponto final, que eu não vai dar tempo, Ivete? Não dá. Então, aqui, depois, para quem tiver interesse, tem uma agenda enorme de pesquisa, que vai do mais óbvio que a gente deduziu do paper, que é olhar para as regiões brasileiras, que é o nosso próximo passo, discutir inclusão produtiva diante dessa realidade, inclusive dá para olhar para as mulheres, já que o programa olha para isso. Mas tem outras análises, então, justamente, a Ju, que está ali, está fazendo isso em pensando que, nesse cenário que eu apontei lá no início, de mudança climática, de desigualdade social, a gente tem uma adaptação das políticas na sua reformulação. Então, como é que elas se alteram para contemplar demandas da sociedade, ou como que essa intersetorialidade vai apresentar na comunicação entre várias políticas, por exemplo, no caso da Yasmin, que está estudando a promoção de cadeias curtas, que inúmeras políticas existem para fazer isso e como elas precisam conversar e tudo mais. Então, a ideia, basicamente, é voltar na conclusão do artigo e pensar, dado a complexidade do tema, que as políticas para superar os desafios vão ter que ser integradas e olhar para todas essas frentes que a gente chamou a atenção hoje. Talvez a gente tenha mais confundido que ajudado, mas que existe muita coisa para ser pensada quando a gente fala sobre sistemas agroalimentares e sustentabilidade. Era isso, gente. Desculpa aí passar o tempo. Imagina. Então, eu não sei se deu para perceber um pouco a lógica da história que a gente quis contar para vocês, né? Partindo de uma definição já mais consolidada, atual, do que é segurança alimentar e nutricional, até porque a gente sabe que esses conceitos mudam ao longo do tempo.
e mostrando a complexidade do problema e até a perspectiva de sistema complexo que pode vir a contribuir para entender melhor os nossos próprios desafios para lidar com esse problema. A Mavi trouxe essa perspectiva dos sistemas agroalimentares e da agricultura urbana e periurbana como uma das dimensões, né, que se mostra ali estratégica para justamente lidar com o problema, mas não é a única. A Clara trouxe a perspectiva de gênero, também para focar em um grupo com uma maior vulnerabilidade que a gente quer, de fato, explorar e entender melhor. E a Camila, né, finalizou aqui trazendo essa perspectiva da política pública e como, né, entendo que as três, com as apresentações, destacaram a importância de uma articulação dos diferentes players desse sistema complexo que, no fim de contas, estão organizados em diferentes camadas, né, e que devem se articular para obter os melhores resultados de todos esses esforços, né, em termos de políticas, né, nos mais diversos níveis, né, até para tentar, né, abordar esse problema que, de fato, é grave, como os diversos indicadores aqui apresentados mostraram, né? Então, esse é o abstract da historinha que a gente quis contar. E agora sim, Carol, você me guia, a gente pode abrir, talvez, aqui para perguntas, debates e sugestões, né? Uma agenda em aberto, uma agenda que está em construção, então a gente agradece os insights que possam compartilhar conosco.